dos 6 exercícios anteriores. Lembre que o que vai cair na avaliação presencial é resolução de exercícios. Não vou pedir teoria nem demonstração de teoremas. Vou assumir que você já tenha estudado e pelo menos se familiarizado bem com a teoria. Senão, talvez não entenda tão bem o exercício. Se você não estudou, pare agora e vai estudar por meia hora, literalmente. Já? Mas vamos ver um resumo da teoria. Seja R uma relação entre os conjuntos A e B. Ou seja, R é um subconjunto do produto cartesiano de A vezes B. R é dita ser uma relação de equivalência se é três coisas. A relação é reflexiva, simétrica e transitiva. Relembrando, uma relação é reflexiva se, ao você fazer o grafo da relação, existe um autolaço, isso é, uma seta, de cada elemento para ele mesmo, como aqui nessa figura. Aqui tem um autolaço, aqui um autolaço, aqui outro autolaço. Dizendo em palavras, qualquer que seja o elemento A minúsculo pertencente ao conjunto A, existe uma relação de A para A. Simétrica significa que sempre que há, olha aqui na figura, sempre que há uma seta no sentido de um elemento x para y, também há no sentido inverso do elemento y para o elemento x. Dizendo em palavras, quaisquer que sejam A minúsculo B pertencente ao conjunto A, o fato de haver uma relação de A para B é equivalente a você dizer que existe uma relação de B para A. E transitiva significa o seguinte, vamos ver aqui na figura. Se existir uma relação do elemento x para o elemento y e do y para o z, então existe uma relação do x para o z. Ou em palavras, quaisquer que sejam A minúsculo, B e C pertencentes ao conjunto A, o fato de haver a relação ARB e de haver a relação BRC implica haver a relação ARC. Vamos agora ao exercício. Seja a relação R entre os elementos x e y, onde R tem um significado se ambos os naturais x e y são maiores que 1, então tem um fator em comum que é maior do que 1. Note que R pode ser perfeitamente entendida como significando x e y não são primos entre si. A pergunta é R uma relação de equivalência? E na prova eu vou dar essa ajuda, dizer, olha, uma relação de equivalência é três coisas, é reflexiva, é simétrica e é transitiva. Qual é a resposta? Nós vamos ver que não é uma relação de equivalência, e nós vamos justificar, porque uma das três condições, reflexiva, simétrica, transitiva, não vai ser satisfeita. Então a resposta, eu vou escrever, mas vou justificar depois, a resposta é essa daqui, a resposta negativa. R não é uma relação de equivalência. Vamos justificar agora de forma sucinta, resumida, porém precisa. Então a pergunta é,
R é reflexiva, nós vamos analisar os três casos: reflexividade, simetria e transitividade. Então a resposta vai ser sim. Essa relação tem um fator comum maior que 1, ela é reflexiva. Por quê? Para ser reflexiva, todo número tem que se relacionar com ele mesmo. Então imagine o número 1000. 1000 tem um fator em comum com ele mesmo. 1000 tem um fator em comum com 1000. E vice-versa. Então a resposta aqui é sim. Vou escrever aqui. Sim, R é reflexiva. Você agora mais formal. Em vez de usar aquele exemplo 1000, que não é adequado, vou generalizar. R é reflexiva, pois qualquer que seja o elemento A minúsculo pertencente aos naturais, tal que A é maior do que 1, existe, vou botar aqui, fica mais preciso, A maior que 1, então qualquer que seja o elemento A pertencente aos naturais, tal que A maior do que 1, existe a relação R de A para A, pois A e A têm um fator em comum que é o A. A é divisível por A, é claro, e o outro A é divisível por A, é claro. Então, a relação é reflexiva. A outra pergunta é: essa relação é simétrica? E a resposta também vai ser afirmativa, vai ser sim. R é simétrica, pois se você tomar dois números, A e B, pertencentes aos naturais, o fato de A e B terem um fator em comum é equivalente a você dizer que B e A também têm um fator em comum. Então, isso satisfaz a definição de simetria e vou escrever a resposta que eu falei. Sim, R é simétrica, pois quaisquer que sejam A e B pertencentes aos naturais, a relação de A para B é equivalente à relação de B para R. Isso é, se A e B não são primos entre si, então B e A também não são primos entre si. A última pergunta necessária é se a relação R é transitiva. Então essa é um pouco mais difícil. Pense um pouco, toma um papel e procure responder por si mesmo. Pronto? A resposta é que não. R não é transitiva, porque temos o seguinte contra-exemplo. Pense no número x, que é o produto de 3 vezes 4. E pense no número y, que é o produto de 3 vezes 5. Então, x e y estão relacionados, porque tem o fator comum 3. Agora, tome o número y, que é o produto de 3 vezes 5 igual a 15, e tome o número z, que é o produto de 5 vezes 7 igual a 35. Y e z também estão relacionados por R. No entanto, x e z não estão relacionados, porque x é 3 vezes 4, z é 5 vezes 7 e não há fator em comum. Então, esse é um contra-exemplo que mostra que essa relação não é transitiva. Vou escrever agora exatamente o que eu disse. Repetindo, R não é transitiva porque temos o seguinte contra-exemplo. Sejam x igual a 12, y igual a 15, z igual a 35. O relacionamento de x e y é verdade porque 12 e 15 tem um fator comum 3. O relacionamento de y e z é verdade porque 15 e 35 tem um fator comum 5. Para configurar a transitividade, isso deveria implicar num relacionamento de
X e Z, mas não existe esse relacionamento. Não há relacionamento entre 12, que é o X, e 35, porque eles não têm nenhum fator em comum. Agora, eu devia ter escondido aqui, vou esconder agora. Vou esconder agora. Minha pergunta é: o que é que podemos concluir? E a resposta é fácil. Você precisava de 3 condições para que a relação fosse uma relação de equivalência e você só tem 2 verdadeiras. Então a resposta é essa que eu escrevi aqui. A resposta é que R não é uma relação de equivalência porque não é transitiva. Não sendo transitiva, não satisfaz a definição de relação de equivalência. Há mais exemplos nos livros texto e em videoaulas, tais como as que eu fiz no período passado, essas 6 que estão aqui. Então, se você estudou bem o assunto, resolveu problemas, então você deve estar bem preparado para pelo menos uma das questões das versões da avaliação presencial 1. Meu apreciado aluno, Deus abençoe sua saúde física e espiritual, sua vida familiar e profissional. Jesus disse: aquele que crê no Filho tem a vida eterna.